Então, essa gravação hoje é sobre os planos de aula, né? Sobre a construção do plano de aula, dos projetos pedagógicos da educação infantil em virtude dos estágios, né? Então, eu tenho no nosso guia de estágio, normalmente, uma orientação de etapas que não devem faltar no plano de aula, né? E uma das coisas que é bem importante é que os planos de aula eles estão dentro da metodologia. Então eu gostaria que vocês observassem isso depois de escrever a opção de metodologia do projeto de vocês, o item que vai estar dentro da metodologia, né, que vai ser o 4.1 ou o 5.1 são os planos de aula, tá? E os planos de aula, eles têm uma organização mínima, mas pode ser que vocês tenham, assim, uma prática de utilizar alguns planos de aula em disciplinas de didática, em disciplina de prática pedagógica e sua organização, em disciplinas de planejamento, ou até outro estágio que vocês já tenham feito e vocês achem mais tranquilo, vamos dizer assim, seguir aquele modelo que vocês já estão acostumados de plano de aula, né? Como foi o caso hoje do roteiro do projeto, né? Que me mandaram um roteiro para mim olhar, para ver se estava adequado. Então vocês podem usar um modelo que vocês já estão mais habituados. Mas na educação infantil tem alguns itens que são muito necessários porque a gente precisa, enquanto orientador do estágio, especialmente entender como é que vocês vão se comunicar com essas crianças e que materiais vocês vão utilizar, porque aí a gente verifica se para a idade, para a faixa etária com a qual vocês vão estar fazendo o estágio, esse material é o mais adequado. Então é um detalhamento às vezes que dependendo do estágio não precisa ser tão detalhado assim. Mas no caso da educação infantil eu faço muita questão de ter esse detalhamento, mas por uma preocupação de realmente a gente poder atender assim às necessidades das crianças, né? Com as quais vocês vão trabalhar no estágio. Então, o plano de aula, o modelo do plano de aula que eu coloco lá, ele é bem breve, né? Tem dados de identificação, objetivos, procedimentos ou metodologias, recursos e avaliação. Então, isso às vezes a gente fica bem inseguro, puxa, é só isso, o que é, o que não é. Então, eu vou passar assim um passo a passo do plano de aula para vocês, né, irem pensando nesse passo a passo, nesses itens lá que eu coloco e que vocês possam então registrar isso na projeção de vocês, no planejamento que vocês estão fazendo, no projeto que vocês estão organizando, tá bem? Então, o primeiro item é uma numeração dos planos de aula. Então, o plano de aula 1 vai ser o primeiro dia que vocês forem para a escola. Cada dia que vocês forem para a escola, vocês terão um plano de aula. Então, independente se vocês forem 2 horas, 3 horas, 4 horas ou 5 horas, vocês irão necessariamente para cada dia que vocês forem para a escola, vocês terão um plano de aula. Então, é bem importante deixar isso bem destacado. Então, no roteiro de vocês, a primeira identificação é do plano de aula. Então, plano de aula 1, qual é o dia e qual é o horário. É claro que agora talvez seja difícil ainda de dizer o primeiro dia, né? Vocês têm uma previsão, minha previsão é que o meu primeiro dia seja, supondo, dia 2 de maio. Estou fazendo uma suposição aqui, né? Então, vocês podem colocar na data essa primeira data prevista. Mas se tiver que fazer algum ajuste, depois a gente vai combinando os ajustes que forem necessários. O horário. Que horário que vocês botam? É o horário que vocês estão previstos para estarem na escola. Se vocês estão na escola das 7 da manhã até as 12 horas, vocês vão colocar esse horário, né? Porque é o horário que vocês estarão na escola. A prof, pelo relatório que vocês fizeram de análise da realidade, da observação,
e muitos de vocês colocaram no projeto, vocês já me deram uma ideia da rotina dessa turma, né? Que eles chegam tal horário, que eles têm acolhida tal horário, que eles têm o lanche tal horário, ou o café da manhã, que eles têm o almoço tal horário, ou eles têm a janta tal horário, esse horário é horário de pátio, aquele horário é da oficina, não sei. Isso tudo, vocês já, a grande maioria de vocês, eu já tenho uma ideia de tudo que essa turma vai viver, vamos dizer assim, né? Ao longo de uma semana. Então, mesmo que vocês me botem lá, que o dia que vocês forem vai ser dia 2, e esse dia cai numa quarta-feira, eu vou olhar no roteiro de vocês, eu sei que na quarta-feira, naquele horário tem lanche, naquele horário tem, não precisa escrever isso tudo no plano de novo. A prof sabe. Aqui no plano, o detalhamento dos procedimentos é daquelas atividades que vocês vão estar executando com eles, relacionados ao projeto, mas que não necessariamente estão na rotina. Então, não precisa colocar lá das 7 às 8 horas acolhida. Se isso já está na rotina, ok. Agora, vamos supor que das 7 às 8 horas vocês vão fazer a acolhida dessas crianças na sala de aula, mas vocês já vão fazer uma contação de histórias relacionada ao projeto. Então, isso é uma atividade do projeto de vocês, então vocês colocarão no plano de aula. Agora, por exemplo, vamos avançar um pouquinho. Às 9 horas é o café da turma. Todo dia às 9 horas vai ser o café. Então, a prof já tá lá na rotina, a prof sabe, então não precisa em cada plano de aula colocar 9 horas café. Eu entendo que alguns estagiários precisam, né, disso bem detalhado. Não, prof, eu prefiro colocar aqui que das 9 até as 9h20 é o café, porque daí eu tô me organizando, para mim fica mais fácil, eu sei que eu preciso 5 para as 9 levar eles para lavar as mãozinhas, eu prefiro colocar bem detalhado, prof. Tem problema? Não, não tem problema. Eu só quero dizer que não precisa chegar nesse nível de detalhamento como uma exigência para mim. Se vocês tiverem lá a rotina inteira da semana, eu vou saber olhar que tem almoço, que tem café, que tem lanche, que tem hora de preparar para saída, né? Tem escolas que no final do dia vão todos para uma sala de recepção, onde os pais pegam as crianças. A prof sabe olhar isso, então não precisaria. Agora, se para a orientação de vocês, para a organização de vocês fica melhor escrever esse detalhamento, escrevam. Não tem problema, não vou me atrapalhar com isso, não vai atrapalhar a minha leitura, tá bem? Bom, depois desses dados de identificação do plano, o próximo item são os objetivos específicos da aula, né? O que vocês pretendem com aquela aula e para quê? O que sempre está relacionado com ação, né? A ação que as crianças vão realizar. Então, sempre é a ação que a criança está realizando. Então, a criança vai fazer a exploração de um livro, a criança vai representar a história que foi contada, a criança vai participar da contação de história. Sempre como é objetivo, é verbo no infinitivo, né? Então, sempre tem com a questão da área do desenvolvimento, né? Da área do desenvolvimento infantil e da área da aprendizagem, né? Então, quer dizer, se a criança vai explorar uma contação de histórias ou o livro de uma contação de histórias que ela vai participar na aula e é o objetivo que ela explore aquele livro ou uma caixa de livros, é importante que a gente se dê conta e registre, então, no plano de aula, para quê? Na mesma frase, né? Então, explorar livremente a caixa de livros, para quê? Então, aí a gente traz a área do desenvolvimento, né? Para ampliar o repertório linguístico da criança, o repertório estético, para estimular a leitura, né? Porque a gente sabe que o hábito da leitura vai se formando quando a gente vai mexendo nos livros, podendo olhar as figuras, podendo escutar alguém contar uma história, quando aquilo se torna prazeroso, né? Então, vocês estão, na verdade, trazendo aqui as áreas do desenvolvimento.
Quando a gente tem dúvidas sobre isso, é muito interessante a gente buscar os próprios objetivos de desenvolvimento e aprendizagem que estão previstos na Base Nacional Comum Curricular para a educação infantil. Lá vocês vão encontrar esses objetivos descritos, né? Então é bem interessante poder buscar junto com a organização de vocês, né, com os materiais de vocês, para o plano de aula, buscar a Base Nacional Comum Curricular. Outra dica que eu posso dar, quando a gente tem dúvida no registro dos objetivos, né, é que vocês possam também estar acessando os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil. São 3 volumes, os RCNEs, né? Eles estão os 3 disponíveis na internet. O primeiro livro chama Introdução, o segundo livro chama Identidade e o terceiro chama Conhecimento de Mundo. Se vocês abrirem esses referenciais, vocês vão encontrar para cada área do desenvolvimento um texto que orienta e um quadro. Em todos eles tem, é muito interessante esse material, muito bem produzido. Em cada assunto, por exemplo, o assunto antes que foi levantado da alimentação, né? Por exemplo, lá no conhecimento de si, vai ter sobre alimentação todo um capítulo que fala sobre alimentação na educação infantil. E lá tem um quadro cinza, que tem vários objetivos que são importantes a gente trabalhar na educação infantil para que a criança aprenda sobre a sua alimentação, tenha conhecimento de si e possa se desenvolver como uma criança com todas as suas potencialidades. Então eu acho isso muito interessante quando a gente está nessa fase de aprender como registrar, né? Ou quando a gente tem dúvida. Então usem esses materiais que eles estão à disposição de vocês. Para todas as ações que vocês pretendem desenvolver na aula, né, todos os momentos, teria que ter pelo menos um objetivo, né? Então, para cada ação, no mínimo um objetivo ali específico da aula. Bom, depois de botar os objetivos, muita gente me pergunta, prof, a gente tem que colocar temática, conteúdo, objetivos da base, competências gerais da base. Eu, no roteiro que eu botei para vocês, não pedi isso. Por que eu não peço? Normalmente, na educação infantil, a gente não trabalha com a palavra conteúdo. Isso é muito próprio do ensino fundamental. A gente, não é comum a gente usar na educação infantil. Então, o que é a minha sugestão? Se vocês precisam e a escola pede para apresentar, ou se vocês estão acostumados a fazer esse registro, vocês podem até observar que na base não se fala em conteúdo na educação infantil, né? Se fala em objetivos de desenvolvimento e de aprendizagem. Mas se vocês estão acostumados a usar, registrem, eu vou olhar, eu verifico com vocês se realmente pode ser considerado um conteúdo, né? Às vezes a escola exige que botem lá as competências gerais da base, então escrevam, né? Isso tudo vai estar, onde é que vocês sabem que é obrigado ou não? É conforme os planos de estudos de cada escola registra isso de um jeito. Então, se vocês têm dúvida, olhem nos planos de estudos ou então também podem conversar com a própria escola, né? Na própria escola, com o supervisor de vocês do estágio para verificar a necessidade ou não, então, desses itens. Mas eu aqui, obrigatoriamente, não estou pedindo para colocar nem conteúdos, nem competências. Para mim, não precisaria. Mas para vocês não ter que ficar fazendo, às vezes, 2, 3, né? Há um planejamento para prof do estágio, um planejamento para escola. Não tem problema, coloquem, a prof lê, se a prof tem dúvida, a prof pergunta e daí a gente se conversa e acerta isso, né? Para também vocês não precisarem fazer 2, 3 registros. Feito isso, aí vem a parte dos procedimentos, né, metodológicos, ou alguns chamam de desenvolvimento do plano de aula, né? O que é isso? Na verdade, seria cada etapa da aula. Então, primeiro, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma contação de histórias? Então, vocês escrevam lá que história vocês pretendem contar, como é que é o título do livro, como vocês pretendem fazer essa contação de histórias. Vocês vão
contar a história usando algum recurso, vão usar fantoche, vão usar dedoche, vão usar algum outro material, então vocês escrevam isso para a prof. Ah não, eu quero, professora, primeiro perguntar para minha turma lá de 4 anos, mostrar a capa do livro e perguntar se alguém já conhece aquela história. Então escrevam isso para mim. A professora vai fazer um momento de conversa, uma rodinha de conversa com as crianças, mostrando a capa do livro, perguntando se eles já ouviram falar sobre essa história. É bem importante que vocês registrem esse detalhamento para mim. Por quê? Porque, por exemplo, na educação infantil, se vocês escreverem assim, ler a história A Casa Sonolenta, né? Aliás, eu recomendo uma leitura lindíssima dessa história. Agora, se a gente começa a ler a história, pega o livro e lê a história e não mostra a história para as crianças, ou não usa os dedoches ou os fantoches, a história é bem comprida porque ela tem uma ideia de crescente, né? De classificação e de seriação, então ela vai aumentando a presença dos personagens e vai aumenta e diminui, né? Então também entra a questão de quantidade. Então é muito difícil para um grupo de crianças, ainda mais se for um grupo grande de crianças, acompanhar se a gente fizer só a leitura. Então aqui, se eu sei que vocês querem só ler, eu vou escrever para vocês, vou sugerir, olha, a leitura talvez seja muito extensa, muito difícil para a criança acompanhar, então quem sabe você usa esse recurso, né? Então eu posso fazer essa. Agora, se vocês não me escrevem o que vocês pretendem fazer com o livro, só colocam lá contação de história tal, fica difícil para mim entender como é que vocês pretendem proceder. Então eu gostaria de um detalhamento nesse sentido, né? Então coloquem os questionamentos que vocês pretendem fazer para as crianças. Pensem que isso também ajuda vocês a se prepararem para a aula, né? Porque às vezes na hora a gente bota, vou questionar as crianças, mas a gente não bota algumas perguntas lá mínimas do que a gente pretende perguntar. E aí fica muito difícil depois para a gente dar seguimento a isso, porque as crianças acabam na hora, às vezes acontecem coisas e a gente não lembra o que a gente queria perguntar. Se a gente tem no planejamento, é mais fácil da gente retomar, né? Então acaba sendo um auxílio para o professor se preparar para a aula, né? Bom, e essa organização do primeiro momento, do segundo momento, vocês teriam que fazer com todas as aulas, né? Com todos os momentos na aula. Então, o primeiro momento vai ser isso, no segundo momento vai ser aquilo, no terceiro momento vai ser aquilo. Quando vocês colocam em algum momento que vocês querem usar pátio ou fazer uma saída pelo bairro da escola, lembrem de colocar sempre uma opção, né, para casos de chuva. Pretendo fazer isso, porque às vezes acontece, a gente diz, vou fazer uma brincadeira de roda agora no pátio, né, a gente sabe que eles têm o pátio disponível para a turma, é o horário deles estarem brincando no pátio, então a gente leva e faz uma brincadeira de rodas lá no pátio, mas e se chover? Então coloquem lá, em caso de chuva, pretendo usar tal jogo, ou fazer tal atividade, ou reorganizar a atividade e realizá-la na sala de uma forma mais breve. Vão colocando isso porque mostra que vocês se dão conta, né? Se estão se preparando para o caso de uma chuva, né? De uma atividade que não é que a gente espera, normalmente a gente olha até previsão do tempo, né? A gente espera que não aconteça, mas às vezes acontece de naquele momento tá chovendo, né? Maio, por exemplo, está previsto ser um mês com alguns dias muito frios. Então a gente às vezes coloca, vou fazer pintura com tinta têmpera, né? Só que aí às vezes é o dia mais frio que tem, é o dia da tinta têmpera. Então se não dá para trocar a aula, né? Fazer uma troca, vou fazer o dia de hoje, amanhã fazer uma troca ali, uma inversão mais rápida. É importante então a gente pensar, bom, se em caso de dia muito frio eu não vou usar tinta têmpera, vou usar esse material, né? Porque aí também é uma forma da gente estar se preparando, para a gente ter também esse material à mão, porque às vezes na hora fazer a troca é bem difícil, porque daí falta material, né? Daí a gente tem que ficar saindo, correndo para procurar material, e isso não funciona com crianças muito pequenas, né? E também é uma forma da gente se preparar.
Bom, depois de falar de cada momento da aula, eu peço para vocês colocarem os recursos que vocês vão usar. O que é recursos? Seria assim todos os materiais que vocês pretendem usar. Por exemplo, eu sei que eu vou precisar de folha de desenho. Ótimo, mas se eu tô colocando lá que eu preciso de folha de desenho, de 20 folhas de desenho, é importante eu saber se na turma tem disponível essas folhas de desenho, se na escola tem disponível. E antes da aula deixar esse material pronto, porque é um pouco do que eu falei agora há pouco. É muito difícil a gente sair correndo pela escola procurando a cola colorida com glitter, porque no meu planejamento está previsto isso. Mas no dia que eu observei, eu vi que tinha uma caixinha de cola, glitter, cola colorida com glitter na sala. Mas isso a gente tem que ver antes da aula, para não, no momento que eu vou usar, ter que sair correndo atrás. Então é bom a gente já deixar uma lista de coisas que a gente vai precisar, e isso são os recursos, né? Eu quero usar, eu vou mostrar uma música, né? Vou cantar com eles uma música, vou botar o som, tá? Mas tem som na sala? A gente às vezes diz, vou usar o meu note, né? Só que às vezes o note da gente tá sem bateria, então se vai usar o note, já bota lá, levar o note, né? E o note a gente tem que usar só quando são grupos muito pequenos, porque se forem grupos grandes, o note mais faz eles ficarem se empurrando do que de fato curtir aquele momento, né? Então a gente também tem que cuidar um pouco o recurso que a gente escolhe. Se a gente quer que todos olhem, vamos ver se a televisão não tem entrada do USB, se não tem como baixar um MP4 da música, da história, né? Para que todos possam assistir na televisão e não ser algo muito assim restrito, né? Uma imagem muito pequenininha que ninguém consegue ver. E isso também vale até para as imagens que vocês forem usar como recursos, né? Eu quero fazer mostrar para eles a imagem de uma formiga de verdade. Nossa, lindo, né? Sair dos desenhos estereotipados da formiguinha pronta, linda, maravilhosa, que na real nem se parece com uma formiga de verdade, né? Então que a gente possa então trazer uma imagem grande de formiga, não uma imagem pequenininha, porque daí para eles também às vezes é bem difícil identificar, né, essa imagem. Quanto menor a criança, maior a imagem, né, maior o tamanho do recurso. Então, com as crianças pequenas da creche, a gente normalmente deve usar as folhas A3, por exemplo, para o registro do desenho deles, não usar as folhas A4, que são pequenas, que ocupam... que é difícil para eles, né? Porque eles estão ainda fazendo o traçado, fazendo toda a questão da coordenação, né? Estão aprendendo ainda, então é difícil para eles coordenar esse movimento num espaço pequenininho, né? Eu vou levar essas imagens, aí são imagens que as pessoas às vezes escolhem. Eu lembro até hoje de um projeto que foi sobre as portas dos castelos, lindo, lindo, lindo projeto, né? Mas na hora que a aluna levou as imagens de castelos, ela levou imagens tão pequenas que as crianças nem identificaram que era um castelo, né? Ela levou imagens reais de castelos que ainda existem, lindas imagens que ela escolheu, mas na hora que ela imprimiu para as crianças, imprimiu colorido ainda, né? Teve todo um cuidado, mas imprimiu muito pequeno e as crianças não conseguiram identificar que eram castelos. Então, às vezes, isso também tem que ser um cuidado. Essas impressões, essas imagens, tudo tem que ser feito antes, né? Querem fazer massinha de modelar caseira, é ótimo, não é tóxico, é muito bom de fazer com as crianças, né? Eles adoram. Então, mas aí a gente também tem que separar o material antes, tem que chegar com isso pronto, tem que conversar com a escola, né? Se for fazer eu vou fazer uma salada de fruta com a turma, vou fazer um sanduíche da maricota com a turma, né? Então a gente tem que combinar isso com o nutricionista da escola para ver se é possível, se é viável, né? Porque, enfim, tem os lanches, tem um cardápio todo regulamentado, então não é só levar as coisas sem tomar esse cuidado, sempre ter esse diálogo antes, né? E aí a mesma coisa, por exemplo, o caso da massinha de modelar também a gente tem que fazer um teste em casa, né? A gente às vezes pega uma receita da internet de massinha de modelar caseira, fácil de fazer, ótimo, só que a gente não sentou e fez antes. E aí quando tu vai testar,
na hora pode dar muita coisa errada, né? Às vezes tinha que ter um pouquinho mais de óleo, não podia ter usado tanta farinha, né? A quantidade lá que dizia não foi bem essa quantidade que deu, então não deu um pouquinho para cada um poder depois brincar ou levar para casa. Então testem antes as coisas, não testem a primeira vez com as crianças, né? Isso é uma dica bem legal. Gelo colorido também para eles fazerem desenhos é uma ideia sempre muito legal para dias quentes, né? No frio a gente tem que cuidar o manuseio do gelo porque ele queima. Então por isso que eu quero um detalhamento, né? Para cuidar, para também ajudar vocês a cuidar desses aspectos. O gelo colorido, por exemplo, é uma coisa muito legal no verão. Né, nos dias quentes, é muito joia, porque ele parece como se fosse mágica, né, porque o gelo vai derretendo, a folha vai pintando, então, nossa, eles vibram, a vibração é incrível das crianças, mas se a gente não tomar cuidado, em pouco tempo a gente pode ter uma criança machucada, e se a gente não testar antes, a gente adulto não percebe a mágica, as crianças percebem, né, elas vibram, se a gente olha, assim, elas ficam, nossa, felizes da vida porque estão brincando com um lápis que desaparece, que pinta, né? Só que a gente não acha muita graça porque aquela é uma pintura tão fraquinha e nós adultos não conseguimos às vezes ver essa mágica. Então é importante a gente testar em casa antes, né? Aí eu vou fazer brinquedo com as crianças. Que brinquedo, que material, vou deixar cortado, vou ter que lixar algumas coisas, vou pedir para as famílias contribuírem mandando garrafas PET. Então sempre tenham uma carta na manga, né, para aquelas crianças que talvez não vão mandar, para aquele pai que esqueceu. Então não adianta também, eu só vou fazer com as crianças que os pais mandaram o material. Não tem problema nenhum se a escola permite que vocês peçam para as famílias, né? É importante as famílias colaborarem. Mas observem para ter uma carta na manga. Tenham lá algumas garrafas para aquelas crianças que podem ter esquecido ou que o pai e a mãe não puderam mandar, né? Então isso vocês precisam sempre estar bem atentos. E o último item que eu peço aqui do plano de aula é a avaliação da aula. O que é a avaliação da aula, prof? A gente já bota a avaliação no projeto, por que a senhora pede a avaliação da aula? Na verdade, são os critérios, né? Como é que vocês pretendem avaliar que aquela aula, que aqueles objetivos daquela aula que vocês colocaram lá no começo da aula foram atingidos? Vocês vão olhar a participação da criança, vão registrar as falas das crianças, então é importante a gente deixar isso tudo registrado, porque né, se eu digo assim, não, eu quero... o meu critério de avaliação vai ser os registros deles do desenho com gelo na folha 3. Então eu preciso ter esses registros, eu tenho que prever que vai ter ser usado folha, que vai ter registro, né? Então coloquem lá os critérios de avaliação para identificar se os objetivos daquela aula foram atingidos ou não. Bom, esses são os itens que normalmente eu peço para colocar nos planos de aula. Se alguém tiver algum anexo, eu quero mandar para a senhora, prof, a imagem que eu vou usar, a capa do livro, o jogo que eu quero fazer, o molde, o modelo, podem botar isso nos anexos do plano de aula, não tem problema nenhum, até é bom que seja assim logo depois da avaliação, porque daí a gente tem todos os elementos mínimos, né, para ir ajudando vocês, né? Se eu não conheço o livro, eu pesquiso. Se eu pesquisar e não encontrar, eu vou perguntar para vocês sobre o livro, mais detalhes, né? Mas não é necessário colocar, não é obrigatório colocar capa de todos os livros, não é obrigatório colocar sinopse dos livros. Se tem algum que eu não conheço, eu vou perguntar para vocês. Se eu pesquisar e não encontrar, eu vou perguntar, né? Eu sempre, se tem alguma coisa que eu não entendo, ou que eu leio e não consigo perceber isso para as crianças, para aquela faixa etária, eu pergunto, né? Outra dica importante dos planos de aula é sempre ter uma carta na manga. Talvez vocês estão prevendo ali para cada momento da aula, previ 3 momentos da aula, então vai fechar com a rotina, vai fechar com a carga horária.
Mas é bom ter uma carta na manga, por quê? Porque às vezes as crianças são mais rápidas, tem dias que elas demoram mais, tem momentos que elas estão, né? Às vezes aquela atividade que a gente imaginou que ia levar mais tempo, que elas iam se interessar mais, iam querer ouvir mais vezes a história. Então, em vez de demorar, às vezes os 15 minutos que a gente imaginou, vai levar 10 minutos, né? Ou às vezes 5 minutos. Bom, aí esses 10 minutos vão sobrar. Então, é bom ter uma carta na manga. O que são cartas na manga? São atividades que normalmente interessam as crianças. Por exemplo, a caixa de livros, a caixa de música, as atividades de jogos, né, especialmente jogos de quebra-cabeça, jogos de dominó, jogos de memória, normalmente são coisas que eles se interessam, então que dá para deixar como uma carta na manga para, bom, terminou, uma ou duas crianças, né, já não querem mais ouvir a história de novo, a gente às vezes pode convidar esses para fazer a atividade seguinte, né, ou para aguardar um pouquinho os colegas com com o jogo tal, né? Sempre também vai ter aqueles momentos que não dá para fazer tudo com todos. Então, às vezes tem um momento lá na aula que vocês querem que as crianças façam, por exemplo, algum registro, por exemplo, da investigação do desenho da criança. Então, às vezes é muito mais fácil a gente poder fazer isso com um grupo de 4, no máximo de 6 crianças. Então, a gente tem que organizar a sala para ter espaços diferentes. Por exemplo, um grupo de 4 crianças brinca com esse material, outro grupo com esse material, e 6 crianças estão comigo fazendo atividade de registro. Então, vocês precisam organizar a sala, que a gente normalmente chama de contextos diferentes, né? Olha, o grupo tal vai brincar agora com os brinquedos, o grupo tal vai brincar com os jogos, e o grupo tal vai vir aqui com a professora fazer os registros. Daí depois gira, né? Terminou, a gente faz a troca. Agora o grupo tal vai para os brinquedos, o grupo tal vai para os jogos e o grupo tal vem para a mesa de registro. Então é importante também a gente organizar. E isso daí, no momento que isso acontece na sala, vocês organizam, escrevem para a prof que vocês vão organizar os contextos, né? Para que as crianças estejam divididas, e na sessão, que é o espaço em que vocês vão estar trabalhando com eles, o que vocês vão fazer com as crianças na sessão. Pode acontecer de, às vezes, num dia a gente não conseguir fazer tudo com todos. Então, por exemplo, quando é uma coisa mais demorada, é um registro mais demorado, vou dar aqui um exemplo que é muito interessante, né? Eu vou deixar para vocês, já tenho dito em alguns momentos, por exemplo, para vocês acessarem o site do Ateliê Carambola, onde eles têm várias imagens do registro das crianças, né, dos desenhos das crianças, onde eles mostram objetos reais, imagens reais, e as crianças fazem a representação delas. Isso às vezes não dá para fazer com todos junto ao mesmo tempo. Isso exige que a gente organize lá no momento da aula esses contextos e a sessão. Então é importante a gente prever no nosso planejamento que a sessão no dia de hoje será com 6 crianças e amanhã a sessão continua, então no outro plano de aula vai ter a mesma sessão de novo com outras 6 crianças e no outro dia com outras 6 crianças, até que todas as crianças da turma tenham passado pela sessão. Se a gente for fazer, por exemplo, um desenho, eu vou entregar a foto da criança, né? Por exemplo, a minha foto aqui, vou tirar uma foto minha e vou entregar para eles a foto só com a metade do rosto. E aqui assim vai estar a folha em branco. E vou pedir para eles completarem, né? Completa o outro lado do rosto. Então, completa a sobrancelha que falta, o olho que falta, o óculos que falta, o meio nariz que falta, a boca que falta, né? Para elas terem uma ideia da imagem real, né? Não aquela imagem estereotipada do bonequinho, da bonequinha, né? Do homenzinho desenhado, que não é assim, que é muito diferente, né? Então, quando eu quero dar essa imagem, ó, completa o cabelo, né? De novo, ó, completa o cabelo, completa a orelha, né?
Quando eu dou isso para a criança, se eu der isso para todos ao mesmo tempo, eu como professor dificilmente consigo mediar de todos esse processo, dizendo, mas você não esqueceu, aqui tem uma coisa no seu rosto que nesse lado você não fez, ou aonde você fez o olho, aonde você fez o pedacinho do nariz, né? Então, se a gente não pode fazer essa intervenção, essa mediação, a criança também não evolui, ela também não se desenvolve. Então é importante o nosso papel estar mediando esse processo. Então por isso também às vezes não dá para fazer tudo num único dia. Então, se vocês têm dúvida, escrevam lá para a prof. Olha, prof, pensei que eu posso dividir a turma em 2 e fazer com 10 crianças hoje e 10 crianças amanhã. Com 8 hoje, 8 amanhã. O que a senhora acha? Escrevam, a prof dá uma olhada, avalia com vocês, né? Tem alguns que já me reportaram, escreveram que o tempo é muito curto, né? Que eles têm tantas atividades durante o dia. Olha, eles têm tal horário, pátio externo, tal horário eles têm que estar na brinquedoteca, tal horário eles têm que estar em outros lugares, né? Então isso gera muito um desconforto muito grande e também gera uma angústia muito grande na gente, né? Então se puderem fazer algumas atividades do projeto no pátio, nem que não seja todo horário, né? Mas um pedaço, uma brincadeira relacionada com o projeto, uma pesquisa no pátio relacionada com o projeto, uma pesquisa na brinquedoteca relacionada com o projeto, vocês vão incluindo isso na rotina deles e aí o projeto vai tomando uma outra proporção. Por exemplo, se for um projeto de alimentação, né, bem interessante se a gente puder pegar e na hora do almoço ou na hora do café fazer um diálogo com eles, né? Olha, mas vamos ver isso aqui no que nós vimos hoje do nosso projeto. Então fazer esse diálogo é muito importante e não pode ser esquecido, né? Levar eles, convidar eles para arrumar a mesa onde eles vão almoçar, né? Vamos arrumar a mesa. Como é que vocês arrumam a mesa na casa de vocês? E como é que a gente poderia arrumar a nossa mesa aqui na escola, preparar a nossa alimentação? Então vejam que interessante é isso também para as crianças e como isso é importante e faz parte da alimentação, tá? Então só para dar algumas sugestões. Eu sei que pode ter muitas alterações, né? Às vezes em função de programação da escola, às vezes até a gente faz o primeiro plano de aula, acaba executando e vê que vai ter que fazer alguns ajustes. Nesses ajustes a gente vai conversando. Se não forem ajustes que interfiram, né, diretamente no que está proposto, não há problema de fazer ajustes. Só que espero que não sejam ajustes assim por esquecimentos ou por falta de preparação. Por exemplo, o que é um ajuste por falta de preparação? Eu coloquei lá que eu ia fazer essa atividade, esse segundo momento da minha aula com folha de desenho, começou a aula, aí eu fui ver, não tem folha de desenho. Preparação, né? Porque eu deveria ter visto isso antes. É o papel no planejamento, prever os materiais que eu vou usar, deixar tudo organizado, para na hora de usar não ter que sair procurando e trocar. Então eu vou trocar por qualquer outro papel. Se eu pensei no papel de desenho, se eu pensei numa folha 3, é porque tem sentido para aquela atividade a folha 3. Não é qualquer folha que vai substituir a folha 3, né? Então, isso são coisas que mostram uma falta de preparo, uma falta de planejamento. Agora, eu observei que a turma leva muito mais tempo, então eu vou ter que levar o momento 3, eu não consegui executar, porque as crianças levaram mais tempo, ou elas pediram para repetir mais uma vez a história, ou elas quiseram fazer a representação da história, eu achei importante naquele momento, então eu não cheguei a executar o momento 4, ou o momento 3 que eu tinha previsto. Nesse caso, vocês podem tranquilamente ajustar, olha, vou deixar para outro dia, ou não vou fazer mais, porque não faz mais sentido no outro dia, não tem problema dessa atividade não ser executada mais durante o projeto. Isso são coisas que não é falta de preparação, né? Ou mesmo de planejamento. É o andamento da aula que fez com que vocês alterassem isso. Mas aí a gente sempre vai dialogando, vocês vão questionando, a prof ajuda vocês a esclarecer.
Tá bem assim? A gente segue.